Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex. Conforme prometido, hoje eu vou mostrar para vocês como que se manipulam os dados do ensaio de granulometria e como que nós obtemos os gráficos. O ensaio de granulometria, então, você fez aí na sua casa, no laboratório virtual, e você obteve uma tabela que vai ter esta cara aqui, conforme está aparecendo aí no vídeo de vocês. Tipo de peneiramento, se é o grosso, se é o fino, o nome da peneira, a abertura da peneira em milímetros e o material retido, ou seja, o que ficou em cada uma das peneiras quando você realizou o ensaio, certo? Depois que vocês têm esses dados reunidos, você pode manipular eles para chegar então nos gráficos, que é aquilo que mais importa no final para fazer a curva granulométrica. Então, como é que a gente começa manipulando esses dados? Vamos começar com a tabela de cima do peneiramento parte grosseira das areias. Então, o que nós vamos ter aqui? Eu vou fazer o material retido na peneira, dividido, ou seja, a massa retida naquela peneira, dividida pela massa total da amostra, certo? É assim que eu consigo um percentual retido na peneira. Entretanto, reparem que eu vou repetir esse cálculo diversas vezes. Então, o que vai mudar? Vai mudar só o material retido em cada uma das peneiras. Isso que está em vermelho, essa massa total, ela não muda. Então, o que eu vou fazer? Apertar F4. Reparem que apareceu 2 cifrões na parte em vermelho. E isso significa que a célula vermelha, a célula D12, agora está locada. Certo? Como eu quero em percentual, vou fazer vezes 100. Vou dar um Enter. Ficou 0, porque o material retido foi 0, mas eu vou arrastar essa fórmula aqui no cantinho, vou clicar, segurar e arrastar até aqui a parte inferior. E reparem que agora eu tenho os percentuais retidos. Eu consigo calcular o percentual retido do fundo? Consigo também, dá para arrastar aqui. Não me diz muita coisa, mas eu consigo. Certo? O percentual retido acumulado, então, na primeira linha, é sempre igual ao percentual retido. Na próxima linha, vai ser a célula de cima, mais o retido na linha atual, e aí eu dou um Enter. E agora eu posso arrastar a minha fórmula até a parte inferior, e reparem que tem que terminar com 100, de 100%, ou seja, ficou retido 100% aqui, acumuladamente no fundo. E o material passante acumulado? Ora, como vimos em aula, o passante é o inverso do retido. Então o que a gente tem que fazer é 100 de 100% menos o valor retido acumulado. E a gente pode puxar agora até a parte inferior e tem que ficar finalizado em 0, certo? Pois bem, agora nós podemos fazer a mesma coisa aqui para o peneiramento fino. A parte fina da amostra. Vou só repetir o mesmo procedimento, vezes 100. A gente puxa até aqui embaixo. O percentual retido acumulado na primeira linha é sempre igual ao percentual retido. E aí nas próximas é o acumulado anterior mais o acumulado atual. Arrasto a fórmula e fechou. O passante, então, é o 100%, é sempre o inverso do retido, 100% menos o acumulado retido. Posso puxar e verifique então que eu tenho começando em 100 e terminando em 0. Certo? E para gerar então o gráfico a partir desses dados? Bom, eu tenho 2 tipos de peneiramentos, o grosso e o fino. Eles foram feitos em momentos diferentes. Então vou ter 2 gráficos diferentes. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu junto esses 2 gráficos. Tem um cálculo um pouquinho diferente, eu vou mostrar também,
Mas hoje nós vamos nos focar nessa parte do gráfico simplificado, que é o que o exercício lá pede. Então, para fazer esse gráfico, o que a gente precisa? Na esquerda, abertura, e na direita, percentual passante acumulado. Então, eu vou ter aqui na esquerda abertura. Aqui no meu Excel já tem um atalho para colar valores, no de vocês pode não ter, então você vem em colar especial, colar valores. E o acumulado, passante acumulado. Colar valores. Mesma coisa aqui no fino. Colar valores. Perfeito. Agora eu vou selecionar o grupo de dados. Vou na parte de inserir gráficos. Aí você vem nesse aqui, que é o gráfico de dispersão XY. E aí eu geralmente trabalho com esse aqui, que já dá um eixo desenhadinho, certo? Bom, o que você pode fazer aqui? Mudar o título. Peneiramento grosso, certo? Você pode acrescentar título para os eixos. Então aqui é percentual passante. E embaixo aqui é diâmetro. Certo? Ah, professor, mas não tá como nós vimos em aula, conforme a curva granulométrica, bonitinho. Bom, então o grande objetivo era esse, era mostrar como que fazia isso. Então você vem, clica em cima do eixo e vem aqui em formatar eixo. Vão aparecer algumas opções. No meu caso aqui é o Excel 2020, se eu não me engano. Ele já é uma versão mais atualizada, mas nos demais também tem todas essas funcionalidades, é só você procurar aí. O que eu vou colocar aqui no mínimo? 0,001, conforme a curva granulométrica da BNT que nós vimos em aula. E no máximo eu vou colocar aqui 100, conforme também a curva granulométrica. Em unidades, aqui na unidade principal a gente coloca sempre 10. Na secundária coloca 10 também. E aí, o grande truque é aqui a escala logarítmica. Pronto, logaritmo em base 10. Certo? Reparem que ele não está tão bacana, né? Ele está com esse eixo cruzando aqui no lugar errado. Então a gente vem aqui, valor do eixo, coloca para ele cruzar lá no 0,001. Ele foi lá para a esquerda. E aí aqui você tem o gráfico conforme a ABNT. Bom, como você pode ver, não é tão representativo, né? A gente tem aqui terminando em 96% do passante. Para a leitura desse gráfico ficar um pouquinho mais agradável, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no eixo, opções, e aí você pode trocar aqui, de repente, para 0,1 no mínimo. Repara que já ficou melhor, ou até para o 1, né? Ficou mais interessante de fazer a leitura. Outra coisa que é bonitinho, que facilita a leitura desses gráficos, é acrescentar as linhas secundárias, linhas de grade vertical secundária. Reparem que agora esse gráfico está bem parecido com aquilo que a ABNT nos mostra. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o peneiramento fino, então. Seleciono o grupo de dados, inserir, gráfico de dispersão, XY. Vamos colocar aqui, peneiramento fino. Vamos colocar os títulos nos eixos também. Percentual passante. E embaixo é o diâmetro da partícula. Eu esqueci de colocar a unidade no de cima, mas é milímetros, né? Já pode acrescentar aqui para ficar completo. Diâmetro milímetros. Certo. Agora a gente vem aqui para
para as nossas opções de gráfico, mínimo 0,01, máximo 100, de 10 em 10, as unidades, e aí a escala logarítmica. Vamos colocar de novo o eixo cruzando lá no 0,001, perfeito, fechou. Ainda não está tão legal, não está tão representativo também quanto gostaríamos. O que dá para fazer? Dá para encurtar esse gráfico no campo de valores de interesse. Então vamos lá, vamos colocar em 0,010 e o máximo 10. A leitura do gráfico então já fica um pouquinho melhor, certo? E por último aqui a gente coloca as linhas de grade secundárias verticais, certo? O próximo passo agora seria ver o D10, o D30 e o D60 para calcular o coeficiente de uniformidade, o coeficiente de curvatura. Graficamente, como é que você obteria esses valores? Você vem aqui em inserir, formas, linha, certo? Uma linha reta, na horizontal, inserir formas, linha, e uma linha reta na vertical. É a forma mais simples e eficaz que você pode fazer. Reparem que os nossos gráficos, eles não contemplam nem o D30 e nem o D10. O primeiro gráfico não é passível de fazer nenhuma das leituras desses diâmetros significativos. O gráfico de baixo, do peneiramento fino, podemos fazer a leitura do D60. D60, aqui e aqui, aproximadamente. Graficamente, o D60 aqui, podemos dizer que seria em torno de 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,8, em torno de 0,8 milímetros. Professor, e os outros, o D30 e o D10? Pessoal, esse material, se você reparar, a grande maior parte dele está abaixo desse diâmetro do D. A grande maior parte foi ótimo, né? A maior parte dele está abaixo do 0,8 milímetros. Então, o que isso significa? Que tem muito fino nesse solo. Esse solo tem muita argila e muito silt. Então, se você reparar, você só vai conseguir caracterizar por completa a curva se fizer o ensaio de sedimentação, que nós vimos que é o que caracteriza argilas e siltes, certo? Então é isso que você pode concluir. Você só consegue obter o D60 e para obter o D30 e o D10 e os coeficientes aqueles todos, você teria que ensaiar esse solo através do ensaio de sedimentação, certo? Esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar como que eu junto esses dois gráficos para obter aquela curva granulométrica bonita que eu mostrei para vocês. Não é obrigatório, mas fica aí de curiosidade como que se faz isso aí para a vida profissional de vocês, certo? Muito obrigado, um abraço.